Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. É isso aí, galera. Vamos iniciar agora mais uma aula. Essa aula nossa a gente vai estar falando de função. A gente vai primeiramente entender um pouco sobre o que é função. A gente vai trabalhar a parte de função de primeiro grau de uma maneira muito bacana. Depois a gente vai ver a aplicabilidade dessa função de uma maneira em que o passo a passo para que você entenda tudo bonitinho. Quando você ouve falar em função, na verdade não é algo diferente do nosso dia a dia. Função, na verdade, é uma relação de dependência, uma relação onde algo existe em detrimento de outro, ou algo é contabilizado em detrimento de outro. A exemplo, quando você vai em um percurso com o seu automóvel, a gente sabe que quanto mais você vai andar, mais combustível vai ser gasto. Então, assim, a quantidade de combustível que é gasto em função da distância que você vai percorrer. Na sua casa, acontece a mesma coisa com conta de luz. Então você sabe que quanto mais eletrodoméstico você tem e usa, maior vai ser a sua conta de luz. Então algo vai existir em detrimento de outro. Quando a gente vai trabalhar diretamente a parte de função matemática, a gente vai ver que essa relação também existe. Agora com a representação de duas variáveis, onde a gente tem uma variável que eu vou estar colocando aqui como variável x, e nós vamos ter a variável y, aonde na variável y que é a variável dependente. Como é que representa essa função? Ela tem uma forma de se apresentar, onde essa forma eu vou dizer que f de x vai ser igual a ax mais b, onde esse a representa para mim o coeficiente angular da função, ou seja, o valor que vai estar vindo junto da variável x, ele vai representar para a gente o coeficiente angular dessa função. E esse valor que fica independente lá depois da soma é o nosso coeficiente linear. Lembrando que aqui é uma representação genérica. Nós vamos ter a representação onde vai trabalhar isso aí com números. Então, na hora que você olhar esse formato, a gente vai dizer o quê? Que esse meu coeficiente angular, tanto quanto o linear, são números pertencentes ao conjunto dos reais. Contudo, o meu coeficiente angular ele tem que ser diferente de zero. É uma obrigatoriedade para que a gente tenha uma função do primeiro grau. Caso ele seja igual a zero, nós teríamos então uma função constante e não mais uma função definida como uma função linear. Bem, de forma disso, vale a pena ressaltar que na colocação onde a gente tem, falamos novamente que o x é a minha variável independente, nós vamos causar então que o que é independente não depende de nada, não depende de ninguém. Aonde o nosso y é variável dependente, ou seja, é o y que vai ser definido em função de x. Então eu vou ter valores para x e através de cada valor que eu tiver para x, eu vou definir quem vai ser o seu par y. Então o y vai ser dependente da variável x. Por isso o y também é chamado de f de x. Por muitas vezes é normal acontecer que alunos tenham dúvidas a respeito de que uma função ela se apresenta ora chamando de f de x e uma hora chamando de y. Com isso, acaba essa dúvida a partir de agora, porque nós vamos saber que tanto o y quanto o f de x é a mesma coisa. Eu apenas estou chamando a variável de y de f de x, porque ela é definida em função de x. A partir daí, nós vamos poder então calcular através de uma lei, que eu vou chamar a lei da função. Então, quando se definir esta parte aqui, ela é definida como lei da função. Então, dentro da lei da função, é o caminho para que, através de valores de x, você possa definir então qual é o par y que vai ser formado. Então, em cada vez que você coloca um valor para x, você determina um valor de y e eles dois vão formar um par chamado par ordenado. Fechando?